2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Eu quero agradecer a todos os irmãos, louvar a Deus pela tua vida, um culto de quarta-feira, quente, né? Tem sido bem quente esses dias. A gente também procura sair um pouquinho de casa para ver se a gente consegue também, não só ficar em casa, está muito calor, e procurar cuidar da nossa saúde, tomar uma água, Eu ultimamente tenho tomado muita água, muita água. São tempos assim que a gente tem que procurar pelo menos tomar água. Eu fui muito difícil de tomar água, irmãos. Uma pessoa complicada para tomar água. Eu sempre tomei muito refrigerante no lugar da água, e isso eu comecei a mudar. Tomo refrigerante ainda, tomo, mas muito menos do que eu tomava antes. Se eu pudesse eliminar do meu cardápio, e a meta precisa ser essa. Eu acredito que um dia eu consiga fazer isso. Mas a água é essencial, e graças a Deus eu tenho conseguido agora tomar água. Eu ando muito, então eu tenho tomado muita água agora, e tem sido bom, e é uma bênção para mim. Então se cuidem também, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos algumas pessoas que nos visitam, as nossas irmãs ali atrás, né? Quero agradecer pela vida de vocês, amém? Pode falar o nome de vocês, cada uma pode? Como que é o nome da senhora? Larissa. E você, do meio? Elisa, certo. E você? Como? Perla? Vera. Elissa, Vera e Larissa. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Sejam bem-vindas, a casa é do Pai. Quando quiserem, fiquem à vontade, em nome de Jesus, tá certo? Muito obrigado por vir cultuar conosco ao nosso Deus. O irmão Félix, eu vi falar dele ali, vi o irmão Félix lá no sábado, na festividade, né, irmão? Festividade linda lá, com as irmãs, e estávamos ali na Nova Tupanatinga com ele, e foi uma bênção. Deus abençoe, viu, meu irmão? Saiba que você está aqui na sua casa, né? É um bom filho, né? Que sempre quando vem aqui a gente fica feliz. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém ou todos são de casa, né? Todos são de casa, graças a Deus. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Pode ser assentados mesmo, né? Se alguém precisar, por causa do calor, estiver passando mal, alguma coisa assim, precisar de uma água, só estende a mão. Nosso obreiro está ali, vai levar uma aguinha para você, né, Marcos? Glória a Deus, né? Às vezes a gente fica aqui, aí os irmãos trazem água só para o pastor, para o obreiro, que acaba sendo, de certa forma, uma honra, mas se você precisar de uma aguinha, você faz assim, ó, só um sinalzinho que o irmão traz uma aguinha para você, não dormir, não ficar aí, não deixa o sono pegar você não, tá bom? Se você vê o irmão aí que dormir do seu lado, dá uma chacoalhada nele aí, em nome de Jesus. Desperta, irmão, você que dorme. Se você vê um irmão mexendo no celular, conversando, fala para ele assim, ó, você está na casa de Deus, tem um pouquinho de reverência, de temor, tá bom? E a gente vai orientando, e isso é cuidado. A Bíblia diz assim, se você conseguir, né, falar com o seu irmão e ele ouvir, você ganhou o seu irmão e encobriu uma multidão de pecado. Então, muitas vezes a gente também tem que dar aquela puxão de orelha, exortadinha, e o irmão chegar a ficar na bênção aí, em nome de Jesus. Se o maligno ele conseguir roubar a semente da palavra do seu coração, você não vai conseguir, de alguma forma, ter o entendimento. E ter o entendimento é libertador. Então não deixe que nada roube o seu entendimento. Diz assim a palavra de Deus. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonas vieram a Jezreel. Sua ama, ou a sua cuidadora, o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu das mãos dela e ele ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E aí a gente vai ler até aqui e nós vamos conseguir trazer um entendimento desse texto. Peça para Deus falar com você agora. Você pode fechar os seus olhos e pedir para Deus falar com você?
Não seja aqui o homem a falar, mas seja Deus a falar ao teu coração, porque Deus tem o poder e Ele tem o coração do homem nas mãos dele. Pai, eu te louvo mais uma vez e eu te agradeço por essa noite. Nós estamos aqui porque é a tua palavra é a verdade. Não importa quem, Senhor, mas o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, porque tu és o Deus que usa, tu és o Deus, Pai, que faz cumprir a sua vontade. E a tua palavra diz que ela vai ser enviada e ela produz o resultado para qual será enviada nessa noite. Pai amado, vai quebrando, Senhor, todo tipo de barreira, todo tipo de impedimento, todo sentimento contrário, pensamento paralelo, todo tipo de falta de reverência, de temor, vai quebrando nesta noite, e que a tua igreja possa ouvir a sua palavra e sair daqui de posse, ó Pai amado, de vitória, porque vai sair daqui com a semente da palavra, que vai entrar nesse coração e vai germinar, vai frutificar, vai nascer frutos vistosos, para a glória de Deus, porque, ó Deus, se tem alguém que saiu a semear, o Espírito Santo tem semeado a palavra, através de pessoas, através da rádio, através da internet, e quando nós vemos a palavra sendo semeada, o nosso coração, ó Deus, que ele seja como uma terra fértil aqui nessa noite, e que, ó Deus, o teu nome seja glorificado, que nós possamos sair daqui, ó Pai amado, com uma palavra que caiu no solo fértil, que vai poder, Senhor, trazer frutos, ó Deus, e assim o seu nome será sempre exaltado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas essa palavra, justamente no início aqui dela, está trazendo as novas. O que é novas? Não é notícia no sentido de boa, eram más notícias para ali aquele povo, né? No caso, para Mefibosete, para aquela que cuidava dele, o neto de Saul, do rei Saul. Na verdade, Saul e Jonatas, eles tinham sido mortos. E quando eles trazem as novas, né, ou seja, as notícias novas, o que acontece? Um novo rei foi aclamado em Israel, e a gente sabe quem é esse rei. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, porque Saul, na verdade, ele deixou de obedecer a Deus, e ele então proveu Davi como um homem segundo o seu coração. O tempo se passou, a gente sabe que houve uma perseguição implacável, só que chegou o tempo de Deus exaltar Davi. E o que aconteceu? Nessa de guerras que estavam acontecendo, Saul e Jonas foram mortos. Pessoas se doeram por Davi. E o que aconteceu? Quando chegou a notícia de que Saul e Jonas eram mortos, a Bíblia diz que agora pegaram o neto de Saul, filho de Jonatas, junto com a sua cuidadora, e falaram assim: vocês têm que fugir. Fujam, vão para um lugar de exílio, porque agora há um novo rei, não é mais Saul. Então, se tem um novo rei, o que acontecia naquela época? Quando era levantado um novo rei, todo aquele povo que fazia parte do outro reino, o que acontecia? Eles eram dizimados, não ficava ninguém, ou seja, eram todos mortos. A gente não vai muito longe disso. Nós vivemos em uma cidade pequena, que a política ela é muito forte. O que acontece quando entra um novo prefeito? Todos aqueles funcionários ali contratados, de confiança do prefeito, após esse prefeito que está na gestão perder, o que acontece? Quando chega o novo, ele vai trocar todo mundo. Só não vai matar o povo, mas vai trocar todo mundo. E aí, entra os novos e saem os velhos. É assim que acontece. Naquela época, entrou um novo reino, todo aquele povo que pertencia ao reino anterior não ia mais servir para eles. E é exatamente isso que aconteceu naquela época. E por essa razão, quando a gente vê aqui os servos de Isbosete levando agora ali, porque é até uma situação complicada de dizer, levando ali parte do corpo de Saul para Davi, para mostrar que realmente ele estava morto e agora Davi podia reinar em paz. Alegrias para uns e tristeza para outros. E a Bíblia diz que a história de Mefibosete começa com uma história triste. Alguém fugindo,
alguém indo a um lugar, tentando escapar da morte, e aí ele cai da mão da sua cuidadora e ainda ele fica sem andar. Ele fica coxo dos seus pés, ele não consegue mais agora ficar sobre seus pés. E aí inicia a história de Mefibosete. Mefibosete é neto de Saul, filho de Jonas. Mas antes de Jonas morrer, a Bíblia diz que ele tinha um pacto com Davi, uma aliança. Se ele tivesse permanecido vivo, com certeza ele não ia precisar fugir. Mas ele morreu e as pessoas não sabiam dessa aliança que ele tinha com Davi e precisaram fugir. Então, só para você entender o contexto histórico dessa história, que é uma história real que aconteceu e que aí vai ter todo um desenrolar aqui. O que a gente pode falar sobre isso? É onde inicia a história de Mefibosete. A Bíblia diz em 2 Samuel 4:4 que, apressando a ama para fugir, caiu o menino e ele ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. O que a gente pode começar a aplicar aqui como uma verdade bíblica? Irmãos, fazendo uma analogia e trazendo para nós isso, a graça divina, a graça de Deus, mesmo com nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, mesmo com nossos pecados, ela nos alcançou. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, e não é porque vocês merecem, é por misericórdia, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus para que a glória seja de Deus. Então, mesmo sem merecer, a graça de Deus repousa sobre nós. Amém? Mesmo eu e você sem merecermos, um dia Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Mas qual a relação, pastor, desse texto com o que você está falando? A graça divina, ela não mira os nossos defeitos. Ela não olha para as nossas limitações, nem para as nossas impossibilidades. Ela não pede nenhum outro esforço que não seja a fé, para que nós venhamos a aceitar o Senhor Jesus em nossas vidas. Então a graça de Deus é algo assim: Deus nos amou e ponto final. Ele deu a vida dele por nós sem a gente merecer, e é isso, pela graça, sem merecer, ele fez isso, ponto final. Então Deus não olha nossas impossibilidades, se somos improváveis, se somos defeituosos, se temos problemas, se somos depressivos, se somos complicados. Deus não olha isso, irmãos. Então eu já quero começar a dizer para você: não tem que ficar do jeito que você é. Se você precisar mudar, a Bíblia diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu posso garantir que Deus te ama do jeito que você é. Só que você não pode continuar a ficar do jeito que você está. Às vezes você pode olhar e falar assim, mas se Deus me ama como eu sou, por que eu preciso mudar? Não, Deus te ama, isso é ponto. Agora, para amar, ele não faz acepção de pessoas. Agora, para segui-lo, a Bíblia diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O venha, o vinde, ou aquela palavra que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para todo mundo. Ele convida. Só que quando se trata da gente segui-lo, nós não podemos permanecer os mesmos. Eu posso dizer para você que Mefibosete é a tipologia de pessoa que tinha defeito, que era imperfeito, que era uma pessoa que a sociedade ia agora subjugar, que agora ele seria alguém que seria uma pessoa que seria muitas vezes excluída em alguns lugares, ou na maioria deles. Mas tinha alguém que não tinha tirado os olhos de Mefibosete. E quem era esse que não ia tirar os olhos dele? Deus. Porque Deus nunca exclui ninguém. Amém?
Você pode ter certeza, você pode estar bem ou estar mal, você pode estar alegre ou triste, você pode se sentir o mais rejeitado dos homens ou o mais aceito dos homens, ou homem e mulher aqui, mas isso não vai mudar o que Deus sente por você. O amor de Deus é imensurável, não vai mudar o que Ele sente. Ele te ama e ponto final. Ele não vai deixar de olhar para você porque você tem todos esses sentimentos ou atitudes que você é reprovado pelos homens. Deus vai te amar, só que nem por isso Ele vai querer que você permaneça como você está, se é que precisa ter mudanças. Só para a gente ter aqui um parâmetro. E o objetivo aqui é esclarecer que Mefibosete, ele era filho de um rei que vivia no anonimato. Ele era filho de um rei. Ele era filho de Jonas, neto de Saul. Mas ele vivia no anonimato. Depois que ele fugiu para o exílio, ele ficou um bom tempo ali numa terra chamada Lodebar. O que significa Lodebar? Lodebar significa terra sem pasto, terra árida, terra que não tem ali adubo, que não há vida, a esterilidade estava ali. Ou seja, ele estava em um lugar que não poderia frutificar, ele não ia chegar a lugar algum num lugar como esse, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Então, Lodebar significa terra de esquecimento, terra árida, terra sem pasto. Não tinha onde ele poder vislumbrar alguma coisa de esperança. Nós podemos destacar aqui, sabe, com relação a Mefibosete, porque quando você vai ler o texto, mais para frente, você percebe que um belo dia, o rei Davi, ele se lembra, e ele diz assim, ainda há alguém, porque quando assume um governo, aquela correria, até ajustar, até colocar tudo no lugar, até saber onde que está o quê, aí até o cara lembrar, chegou um dia que Davi se lembrou. Davi manda chamar um homem chamado Ziba, e fala assim para ele, ô Ziba, tem alguém da casa de Saul, que eu possa agir com benevolência por ele? E aí, esse Ziba, era como se fosse ali, um líder de campanha, alguém que estava ali ajudando no governo, ele conhecia todo mundo, ele tinha contato, ele tinha relacionamento. O que ele fez? Ele falou, tem um menino, que agora na verdade já se casou, já tem filhos, na época ele era um menino, ele caiu da mão da sua ama, e ele ficou aleijado, mas ele conseguiu ainda se casar, criou uma família, ele mora lá em Lodebar, ele é neto de Saul, ele é filho de Jonas, e Davi se lembrou que ele tinha uma aliança com Jonatas, e o que Davi mandou fazer? Manda chamar esse rapaz, com toda a sua família, porque agora ele vai se assentar para comer na mesa do rei. Olha que coisa linda. Não dá para a gente fazer assim uma analogia com a nossa vida? Quem éramos nós? Aonde nós estávamos sem Deus, sem fé? Aonde nós estávamos, sabe? Que lugar que Deus nos tirou? Nós estávamos neste mundo perdidos, sem esperança, sem fé, muitas vezes ali, sabe, pegando das migalhas, muitas vezes sendo humilhado, maltratado, muitas vezes, sabe, sem amigos, sem pessoa sincera, verdadeira, e a gente achando que a nossa vida não ia ter mais jeito, não ia ter solução, os problemas seriam insolúveis, as coisas não iriam acontecer. Quantas vezes neste mundo, sem Deus na vida, sem fé nele, nós achávamos que a nossa vida não teria mais, sabe, uma solução de mudança, de transformação, mas um dia, o grande rei, pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu amor, o nosso grande Deus, ele se lembrou da humanidade, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo, como se fosse ali um Ziba, para poder chamar
todos os povos, línguas, nações, para que pudesse agora viver a graça bendita do nosso Senhor, e a nossa vida ser tocada, transformada, mudada para melhor. Então hoje existe um Deus que nós podemos reconhecer, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou das impossibilidades, das situações improváveis, um Deus que se lembrou de nós. E quem é esse Deus que se lembrou de nós? Aquele que a Bíblia diz, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Criador do céu e da terra, aquele que quando olha para sua mão, o nosso nome está escrito lá, aquele que quando olha, não tem como esquecer. Pode uma mãe se esquecer de um filho do seu ventre que não venha se compadecer dele, ainda que ela vier a se esquecer dele, o Senhor todavia não se esquecerá de ti, porque Deus não se esquece dos teus filhos, e Deus não se esqueceu de você. Eu posso garantir aqui nessa noite, tem um Deus que olha para você, tem um Deus que vê você, tem um Deus que olha e te ajuda e estende a mão, tem um Deus que não fica indiferente. Então se você entrou aqui e talvez disse, pastor, está tudo acabado, não está não, porque Deus é Deus do impossível. Pastor, não tem mais jeito da minha situação. Tem sim, porque o Deus que você serve muda história, e Ele trouxe você aqui para mudar a tua história, para entrar no teu passado, no teu presente, e transformar o teu futuro em bênção, porque Ele faz isso na vida do seu povo. Deus é Deus de impossibilidades, aleluia. Ele não se esquece dos seus, Ele não se esquece da gente. Deus, Ele ainda continua olhando para nós, aleluia. Sabe, quando eu olho para a história de Mefibosete, era um misto de fracasso e de sucesso. Por quê? Porque era um misto de fracasso e de sucesso. Primeiro que ele era filho de rei, mas ele estava morando num lugar de esquecimento. Ele era filho de um rei, mas ele estava lá abandonado, caído, machucado. Ele estava ali, sabe, totalmente abandonado, ao léu, vivendo a vida, sabe, assim, empurrando com a barriga. E ali, irmãos, a gente pode perceber, sabe, que era um misto de sucesso e de fracasso. Quantas pessoas vivem esse misto em sua vida? Porque não sabem o Pai que tem, o Deus que tem. Não imaginam o tamanho do amor desse Deus para com a tua vida. Tem tanta gente que está vivendo distante de Deus e não está vivendo as promessas de Deus, porque talvez essa pessoa se sente tão abandonada, tão perdida, tão ferida, e talvez ainda não chegou até ela a informação de que tem um Deus que não está indiferente. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para poder te lembrar, te recordar, porque talvez em meio à tempestade você não está conseguindo pensar direito. Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu ainda estou no barco da tua vida, eu ainda continuo olhando para você, eu ainda continuo insistindo em você. Você não está numa terra de esquecimento não, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus que morreu por você. Você tem um Pai que é dono do ouro e da prata, você tem um Deus que é Deus de toda a terra, você tem um Deus que te ama. Não se sinta só, o teu Pai está aqui nessa noite e te trouxe para mudar a tua história. Só você que crê que Deus vai mudar a tua história, levanta a tua mão, deixa eu profetizar um pouquinho sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui e a partir de hoje inicia um novo ciclo de vitória na tua vida. A partir de hoje a terra de esquecimento não é mais teu lugar. O Senhor vai restaurar a tua visão, o Senhor vai restaurar os teus passos. Você vai se levantar e vai ser colocado para se assentar na mesa do Rei. A vitória é tua, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus é na tua vida, Deus é na tua vida, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Deus nos ajude, irmãos, Deus nos ajude, aleluia. Deus é aquele que nunca se esquece de nós. Deus prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar.
O salmista diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias e Ele nos mostrará a tua salvação. Assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco. Quando nós olhamos para Mefibosete, aleluia, nós olhamos, irmãos, uma história de superação, uma história de mudança, uma história que Deus, sabe, mudou e virou o cativeiro daquele homem. Quando nós olhamos o decorrer da história aqui, desse texto, a Bíblia vai dizer que Jonas era um homem sábio, e que viu em Davi a unção de rei. Você lembra que eu disse aqui que a palavra diz que Jonas fez um pacto, fez uma aliança com Davi, ainda antes dele morrer. Então ele era um homem sábio, ele viu que Davi era um rei, ele sabia que o propósito de Deus era poder levantar Davi como um rei, e ali o seu próprio pai, Saul, ele tinha sido reprovado por suas ações. Então Jonas, ele conseguiu perceber que na verdade Deus estava com Davi e não estava mais com Saul, porque Saul, pelas suas atitudes, ele havia sido rejeitado. Então Jonas, ele percebeu isso, e a Bíblia diz, irmãos, que ele foi reprovado por suas ações. Saul foi reprovado pelas suas ações, e mesmo sendo o sucessor do trono, Jonas era filho de Saul, e mesmo sendo o sucessor do trono, aleluia, ele renunciou, porque ele viu em seu amigo o homem escolhido para liderar os exércitos e a nação de Israel. Humildade, esperou o tempo, não era o tempo dele. Humildade. Mefibosete era o filho de Jonas, e antes da morte de Davi, Jonas e Saul morreram. Antes de Davi se assentar no trono, antes da morte de Saul, Jonas e Davi firmaram um pacto entre famílias. Jonas o protegia das loucuras do seu pai, Saul, e se um dia ainda vivesse, Davi, tornando-se rei, cuidaria dele e de seus descendentes. E foi o que realmente aconteceu. Quando Jonas morreu, o que aconteceu? Davi tomou conta dos descendentes de Jonas, porque ele disse: há alguém ainda para que eu use de misericórdia? E existia a família de Mefibosete, parte da família de Saul. Essa história, quando a gente olha essa história, um príncipe vivendo em Lodebar. Você sabe o que acontece muitas vezes conosco quando a gente não entende o que Deus tem para fazer na nossa vida? Nós somos estes príncipes e princesas de Deus, que são servos de Deus, que muitas vezes estão vivendo em Lodebar, que estão vivendo numa terra de esquecimento, porque achamos que Deus se esqueceu de nós. Só que, como eu já disse aqui, Deus não se esqueceu de nós, amém? Ele continua olhando para nós, continua conosco. Só que tem muita gente que ainda vive como que se Deus se esquecesse dele, se esquecesse dela. E a Bíblia diz que Mefibosete era um príncipe que estava vivendo em Lodebar. Você conhece alguém assim? Que é filho de Deus, que as promessas de Deus são para ele, são para ela, que tem tudo para ser uma bênção, mas essa pessoa, ela não consegue perceber, e ela se sente muitas vezes só, muitas vezes prefere sair da igreja, muitas vezes prefere se afastar da palavra de Deus, prefere ficar distante dos planos de Deus, porque aconteceu algum problema, ou porque talvez ela foi rejeitada ou rejeitada, ou se sentiu muitas vezes abandonada, e aí o que aconteceu? A pessoa, ela não conseguiu superar e ela acabou saindo da presença de Deus. Aconteceram situações, problemas, talvez situações complicadíssimas na vida, que essas pessoas tiveram que tomar atitudes drásticas e acharam que nem tinha mais solução para o seu problema. Mefibosete estava vivendo isso. Quantas pessoas estão vivendo assim?
Quantas pessoas que eu e você conhecemos que estão longe de Deus, mas que se elas se voltassem para Deus, a vida delas seriam transformadas. É assim ou não é? Quantas pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa é uma bênção, só precisava se converter, só precisava aceitar Jesus, só precisava estar na presença de Deus, ir para a igreja, mas essa pessoa, ela não conseguiu ainda ter o seu entendimento aberto. Só que eu creio que nessa noite o Senhor vai começar a abrir o entendimento, o Senhor vai começar a nos dar uma visão, uma direção, para que a gente possa compreender que o nosso lugar é na mesa do Rei, que o nosso lugar é junto com o Pai, que o nosso lugar é na presença de Deus. Aleluia! Sabe por quê? Toda promessa tem um tempo para se cumprir, toda promessa. Você lembra quando Deus deu 2 sonhos para José? A Bíblia diz que Deus deu 2 sonhos para ele. O sol e a lua se curvaram diante dele, se curvavam, e também ele sonhou com 11 estrelas. O sol e a lua, 11 estrelas se curvavam, e ele também sonhou que o feixe de trigo dele era maior que o dos seus irmãos. Explicação: o sol e a lua eram o pai e a mãe, as 11 estrelas eram os 11 irmãos, que um dia teriam de se curvar diante dele. E o pai era um conhecedor de sonhos, o pai era Jacó, e que conhecia de sonho, falou assim: eu e sua mãe, todos os seus irmãos vão ter que se prostrar diante de ti, José. Já começou uma indiferença. Imagina comigo, José tomando café da manhã, pegando leite, colocando Nescau, mexendo ali, toma o leite com Nescau, aí chega, fica o bigodinho assim. Você já viu criança fazer isso ou não? Chega, fica o bigodinho tomando leite com Nescau, todo feliz, porque Deus tinha falado com ele. Aí chega alguém, joga um balde de água fria e fala para ele assim: não é assim não, você não vai reinar sobre nós não. Você vai ver quem é que manda aqui. Você vai comer bonitinho na nossa mão. Não tem gente assim? A Bíblia diz que o feixe dele era maior que o dos seus irmãos. Ele era o mais novo, não tinha como o feixe dele ser maior que o dos irmãos, porque automaticamente os mais velhos trabalhavam mais e tinham mais conhecimento do trabalho. E aí uma ira muito grande tomou conta do coração dos irmãos, que a ponto de fazer de José um escravo, porque José foi vendido pelos seus próprios irmãos no deserto. Uma tribo de ismaelitas passaram e os irmãos venderam ele para uma tribo de ismaelita, jogaram ele numa cisterna, só que depois tiveram que tirar ele de lá. A história de José é incrível. Não sei se você já viu uma cisterna, lugar úmido, cheio de bicho muitas vezes, porque ainda bem que não tinha água, porque senão ele tinha morrido afogado. Lançaram José ali, deixaram ele ali um tempo. Imagina um menino ainda, irmãos. Um menino ainda. 17 anos de idade, ter que passar por todos esses traumas. Quantas vezes nós somos lançados num calabouço, nós somos lançados no fundo do poço, por pessoas que nós conhecemos, por pessoas que nós amamos. Quantas vezes nós somos lançados no fundo do poço? Só que eu quero dizer para você que muitas coisas acontecem para o nosso crescimento. Muitas coisas acontecem porque os planos de Deus precisam se cumprir. Porque muitas vezes, se Deus entregar algo grande para você, sem você ser experimentado, você não vai suportar isso. As lutas e provações são para nos experimentar, para nos forjar o nosso caráter. A gente custa entender essas coisas, custa, sofre, chora, se desespera, às vezes fala: Deus, eu não entendo porque está acontecendo isso. Por que, Senhor? Estamos fazendo a tua obra, estamos fazendo o seu querer, estamos agindo aqui segundo a sua vontade, por que tudo isso? Muitas vezes você não fala assim para Deus: eu sou teu servo, te sirvo, Senhor, estou na tua casa, sou obediente, não ando em pecado. Por que isso acontece? Aconteceu com José. Só que quem contou para ele que ele chegaria a ser governador do Egito? Ninguém. Simplesmente Deus deu sonhos a ele, mas não contou os detalhes destes sonhos. Talvez cada um de vocês aqui tem promessas de Deus, só que Deus não vai contar os detalhes. O que você tiver que passar, passe glorificando o nome do Senhor. Nas cisternas da vida, clame a Deus.
Se alguém vender você, trair você, continue glorificando a Deus. Se alguém te acusar injustamente, porque acusaram José, continue exaltando o Senhor. José foi preso injustamente, mas continuou glorificando o Senhor. A Bíblia diz que teve 2 pessoas que foi lá na prisão e falou para ele assim: eu vou se lembrar de você, porque José revelou e interpretou os sonhos daqueles homens, do copeiro e do padeiro. E quando aconteceu de um ser restituído do cargo, ele se esqueceu de José. Podem se esquecer de você, mas tem um Deus que não se esquece. Sabe o que aconteceu? José passou por tudo isso. Aí quem teve um sonho um dia? Faraó. Olha Deus aí, já começando a cumprir o propósito dele na vida de José. Faraó teve um sonho, não entendeu nada, não sabia o significado de nada. E aí, um belo dia, aquele copeiro que se esqueceu dele, ninguém revelava o sonho do faraó. Aí o copeiro falou assim: tem um homem que foi preso comigo e que é um homem de Deus. Ele revela sonho, traga ele para cá. A Bíblia diz que ele, além de revelar o sonho, deu a interpretação, falou como que tinha que fazer. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, o que significa? 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E José deu tudinho como é que tinha que fazer para que lá no Egito não pudesse faltar comida. Sabe o que aconteceu? O faraó falou para ele assim: eu vou precisar de alguém para poder governar tudo isso aí. Só que eu não encontrei ninguém mais apto que você. Então, José, o segundo maior homem aqui do Egito será você a partir de hoje. O que eu aprendo com isso? A nossa vitória está chegando. Quando as lutas começam a se intensificar mais, quando parece que você não vai suportar e vai desistir, quando parece que você não tem mais estrutura para aguentar, continua, porque rapidinho Deus vai descer, vai entregar a vitória nas tuas mãos. 13 anos sem negar a fé. Talvez tem pessoas que já estão um bom tempo aqui vivendo na luta e no problema. Talvez seja essa noite, a noite que Deus preparou para poder fazer mudar a tua história. Então eu digo a você, não importa a situação que você está vivendo, toda promessa passa pelo teste do tempo. José ficou 13 anos, mas não negou a fé. Na luta, na prova, no problema, injustiçado, caluniado, vendido, abandonado, ferido, humilhado, mas não negou a sua fé. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas uma coisa eu quero insistir: não negue a fé que você tem em Deus. Continue louvando esse Deus, continue exaltando esse Deus. Sabe por quê? Porque assim como Deus se lembrou de José, assim como Deus se lembrou de Mefibosete, Ele se lembra de você e vai mudar a tua história e vai fazer com que a fila seja invertida. O que está em último seja primeiro, o que está por baixo fique por cima, o que está como cauda fique como cabeça. Deus é especialista em mudar histórias, e talvez hoje é o dia de mudar a tua história, que hoje Deus muda histórias, meus irmãos. Deus muda histórias. Eu creio que Deus vai mudar a história de pessoas aqui. Você crê? Deus muda história. O tempo passou, voltando aqui para Mefibosete, e Mefibosete cresceu no deserto, longe de tudo que lhe era de direito, ele tinha direito àquelas terras, até que o tempo de Deus chegou e Davi se lembrou dele, e mandou chamá-lo, porque na verdade ele tinha uma aliança com o pai de Mefibosete, que era Jonas. Sabe de uma coisa? Deus, ele fez uma aliança conosco. Você e Deus têm uma aliança. Sabe qual foi a aliança que Deus fez conosco? Ele fez uma aliança na cruz do Calvário. Ele fez um novo pacto, uma aliança, um novo testamento. Não foi assim que Jesus disse? O novo testamento eu faço no meu sangue. Paulo, ele replica isso em 1 Coríntios 11, quando ele está falando sobre a ceia. O Novo Testamento eu faço no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que é o Novo Testamento? É o pacto, é a aliança que Deus fez com o seu povo.
quando ele morre na cruz, verte o seu sangue, ele está ali fazendo uma aliança com toda a terra, de que agora esse povo, quando ele quisesse, ele entendesse, ele tivesse a compreensão de Deus, esse povo se voltaria para Deus e reafirmaria essa aliança que Deus já fez na cruz do Calvário. Não tem até um hino que diz Deus de aliança, Deus de promessas? Porque Deus é um Deus de aliança e é um Deus de promessas. Deus nunca quebra aliança com o seu povo. Sabe quem quebra aliança com Ele? Somos nós. Como que a gente quebra aliança com Deus? Quando eu deixo de obedecê-lo, quando eu deixo de ouvi-lo, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de buscar a Deus, quando eu deixo de, participar desse momento que é tão importante, que o corpo de Cristo está reunido, que é na igreja, adorando a Deus. Então nós quebramos os pactos e as alianças, mas Deus não quebra aliança. Amém? Deus continua com a aliança intacta para poder cuidar da gente. E ali, Davi se lembrou da aliança que tinha com Jonatas. Observe as palavras dele, eu vou ler de novo. Ele mesmo usa termo para graça e honra. Ele fala assim, benevolência. E disse o rei, não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus, 2 Samuel 9,3. E Siba responde, ainda há. Olha isso, ainda há, quem? Um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Enquanto Davi intenciona honrar Mefibosete, o mal intencionado Ziba, que havia se apossado das terras do príncipe, aponta seus defeitos. Ziba conhecia a generosidade de Davi e mostrou defeito para impedir o rei de abençoá-lo. Isso nos recorda muitas situações do cotidiano da nossa vida, não é verdade? Quem é que vive acusando a gente, mostrando nossos defeitos? Quem é o acusador da história? Como é o nome dele? Satanás. Satanás, ele é acusador. Acusador. A Bíblia diz que é ele quem veio para matar, para roubar e para destruir. Ziba, ele foi usado pelo inimigo, porque o que ele tinha feito? Ele foi lá e ele tomou as terras de Mefibosete, se apossou das terras de Saul, algumas terras, e ele apontou os defeitos de Mefibosete para Davi, para que Davi não exercesse generosidade. Sabe o que o diabo quer fazer comigo e com você? Ele quer viver nos acusando diante de Deus, para que eu e você não venha ter direito à generosidade, misericórdia e benevolência de Deus para a nossa vida. Só que como Deus conhece todas as coisas, a Bíblia diz que toda arma preparada contra nós não vai prosperar. Toda arma forjada que o inimigo tentar contra nós não prevalecerá. A Bíblia diz assim, toda língua enganosa que se levanta contra nós, o Senhor as condenará. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você tem aliança com Deus, se você está dentro do propósito de Deus, se você é alguém que ainda tem a sua fé firmada em Deus, não se preocupe. O diabo pode até ter roubado algumas coisas de você, ele pode até ter se apossado, está te acusando, está dizendo para você, você não é digno, você não pode ser filho, você não é eleito de Deus, você não é digno de estar nem aqui. Ele pode até ficar tentando nos acusar, mas existe um Deus que quando ele olha para Jesus, Jesus verteu o sangue dele para poder perdoar todo o nosso pecado e as nossas culpas, e a Bíblia diz em Romanos 8, não há mais condenação para quem está em Jesus Cristo nosso Senhor, para aquele que não anda mais segundo a carne nem o pecado, mas para aquele que anda segundo o Espírito de vida em Cristo, porque o Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Satanás não pode mais nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos
escolhidos de Deus? Ninguém, pois é Deus quem o justifica. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Não é o diabo, não é a fome, não é a tribulação, não é o perigo, não é a nudez, não é a espada, não é o desemprego, não é nada disso, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O diabo não vai te separar do amor de Deus, porque o Senhor, Ele perdoou os seus pecados e os meus pecados. Se Ele tenta nos acusar, Deus vai lá e fala assim: eu verti o meu sangue por Ele. Se Ele tenta nos lembrar dos nossos pecados, o Senhor Deus olha para Jesus e vê os cravos, as mãos furadas, e Deus consegue perceber e vislumbrar que o perdão já foi lançado na cruz, e que não há mais nada que possa nos acusar, porque a graça de Deus desce sobre nós. Você sabe o que foi feito aqui com Mefibosete? A graça de Deus desceu sobre ele. O rei agiu de misericórdia. Aleluia. Você sabe o que Deus fez com Mefibosete? Do deserto para a mesa do rei. Eu não sei se você está entendendo isso. Do deserto para a mesa do rei. Eu quero declarar nessa noite que você vai sair do deserto e vai se assentar na mesa do rei. Você vai sair dessa luta e vai tomar posse da vitória. Você vai sair dessa tristeza e vai saltar de alegria. Você vai sair desse problema e vai contar o testemunho. Você vai sair dessa angústia e vai poder dizer: até aqui Deus tem me ajudado. Você vai sair desse calabouço e o Senhor vai começar a te revelar este mundo. Por quê? Porque do deserto para a mesa do rei, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Mefibosete saiu do deserto e foi para a mesa do rei, porque Deus se lembrou dele. Deus não se esquece de nós. Podem existir pessoas mal intencionadas, Ziba não nega a existência, mas faz questão de apresentar o defeito. Isso acontece. Ele sabia que uma pessoa deficiente não poderia entrar no palácio. Só não sabia que aquele que estava marcado com o selo real e com o pacto da promessa, Deus não ia deixar ele de fora. Na verdade, não importava o que Ziba via, mas o que o rei estava vendo. Não importa o que o inimigo está falando de você ou está acusando você, mas o importante é que Deus te vê. O importante é que Deus está te vendo hoje. Não importa o que o inimigo tem falado, o que importa é o que Deus tem para a tua vida. Então nessa noite abraça o que Deus tem para a tua vida e começa a entender que ninguém pode acusar os escolhidos de Deus, porque o Senhor coloca por terra toda acusação. Pode falar o que for, pode vir a luta que for, porque há um Deus que nos conhece. Aleluia, aleluia. A surpresa vai bater a tua porta. Eu quero declarar que surpresas vão bater a tua porta. Você vai viver dias incríveis em nome de Jesus. Você vai viver as promessas de Deus na tua vida. Pastor, é só choro, a minha vida é só lamúria, é só choro. Mas se prepara para sorrir um pouquinho, amém? Se prepara porque o dia da tua bênção já chegou. Começa a declarar isso, porque o cristão vive pela fé, irmãos. Você pode estar vivendo a maior vendaval, a maior luta, o maior desespero, mas o crente vive pela fé. E pela fé nós queremos declarar: tem coisa boa chegando sim, tem coisa maravilhosa acontecendo sim. Os céus é uma realidade. A Bíblia diz que é assim na terra como é no céu. Não é a terra que dita as regras, mas quem dita as regras é o céu. E o céu não está em crise. O céu, ele manifesta a glória de Deus, e os céus vão ser a tua realidade. Então começa a vislumbrar o milagre em nome do Senhor, meu irmão, porque os céus vão ditar a vitória para você. Aleluia, glória a Deus. O que parece o fim será o começo, amém?
O que parece fim será o começo. Aleluia, ninguém pode impedir nossa honra quando chega o tempo do Rei dos Reis nos honrar. Se Deus quer te honrar, ninguém vai parar o que Deus quer fazer na tua vida. Se Deus quer te honrar, ninguém vai poder parar isso. Aleluia, Ele sabe do nosso endereço. Meu Deus, Ele sabe de onde você mora, Ele sabe o número do seu sapato, Ele sabe tudo o que você precisa, e a bênção de Deus tem um endereço. Sabe qual que é esse endereço? É o seu endereço para a glória de Deus, é o meu endereço, é o nosso endereço, porque Deus não tem essas limitações geográficas. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é dono do tempo, Ele é dono das estações, Ele é dono de todas as coisas. Muitas vezes a gente quer agir no cronos, no nosso tempo, mas a Bíblia diz que tem o Kairos, e no tempo de Deus, que é o Kairos, as coisas irão acontecer, porque tudo é no tempo de Deus, para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor através da tua vida. Espere o tempo de Deus, amém? Aleluia. Poderíamos falar muitas coisas, queridos, muitas coisas, mas para terminar, ele começou em Lodebar, onde não tinha pasto, onde não tinha expectativa, e ele terminou na capital de Israel, que é Jerusalém. Quem não queria ir para o palácio? Quem não queria estar na mesa do rei? Ele nem imaginava. Mas sabe o que aconteceu? No de repente, Deus agiu e mudou a vida de Mefibosete. Sabe o que Deus pode fazer aqui hoje? No de repente, Ele pode mudar a tua vida hoje. Ele pode agir aqui e agora. E você vê que mudou da água para o vinho, porque Deus tem esse poder de mudar a nossa vida para melhor. Então, de Lodebar para Jerusalém. Morava, pois, Mefibosete em Lodebar. Mas quando você olha 2 Samuel 9,13, olha que lindo, passa aí um pouquinho, 2 Samuel 9,13, a Bíblia diz assim, o que está escrito aí? Alguém pode me ajudar? Você pode ler aí em voz alta? O que está escrito? Morava, pois, Mefibosete na onde? Ué, não é mais Lodebar, é Jerusalém agora? Ele estava na terra de esquecimento. Jerusalém agora é a capital da adoração. Jerusalém agora é a habitação de Deus. Jerusalém agora é o lugar onde as pessoas vão para o templo, vão adorar. Deus tinha colocado no coração de Davi em reconstruir um templo, construir um templo para Deus. Mas Jerusalém sempre foi a capital da adoração. Deus está tirando você de uma terra de esquecimento para colocar você no centro da vontade dEle, para a glória dEle, aleluia. Esse é o final que o Senhor deseja dar a todos aqueles que estão aliançados com Ele. Deus vai dar um final abençoado para você. De uma só vez, a vida de Mefibosete mudou de anonimato a personagem célebre, e isto se chama honra. Deus vai honrar você, amém? Deus vai honrar você em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé para que nós possamos orar? Se essa palavra falou de alguma forma ao teu coração, e você precisar de uma oração, pastor, essa palavra falou comigo, eu preciso, tomar posse dela. Se você precisar de uma oração, pode sair do seu lugar, nós queremos orar por você. Pastor, eu preciso me acertar com Deus, voltar a ter comunhão com Deus, eu já sou um servo, mas eu decidi me afastar, e hoje eu acredito que é o dia que Deus me encontrou, e eu quero voltar. Obrigado, querido. Eu quero voltar a permanecer na presença de Deus. Se você está aqui, Deus falou com você, não demora para voltar para Ele, volta para Ele, amém?